Graças te damos, Senhor, pelo preço que pagou. Bom dia para esse devocional que tem sido transformador para nós, tem feito uma transformação de dentro para fora. E cada dia que está passando, eu vejo o quanto que nós realmente precisamos decidir todos os dias estar na presença do Senhor, pelo menos alguns minutos pela manhã, pela noite, o horário que der para você, mas parar com qualidade, com intencionalidade. Nós precisamos entender isso. Restaurou, ser intencional na presença do Senhor, porque se a gente não for intencional, a nossa carne vai vencendo a gente. Então isso que nós estamos fazendo aqui é uma intencionalidade, ser presente toda hora, todo dia. E a gente está se alimentando tanto da palavra de Deus. Porque acontecem situações durante o dia ou durante a semana que aquele alimento que a gente teve vai fazer a diferença na gente tomar nossas decisões, da gente permanecer firme, da gente não se abater, da gente não se deprimir. Vai fazer a diferença. Por isso que a palavra nos ensina a gente estar guardando ela no coração. Como que eu vou guardar? Então seja intencional mesmo. Nem sempre vai estar com vontade, mas vem assim. Não é por causa da gente, não é por causa de você, é por causa de Deus. Ele já deixou para nós essas escrituras sagradas, esses livros que nós estamos estudando, porque a humanidade não muda, é cíclica. Vai repetindo. E agora você tem um manual na tua mão para falar, bem, então aconteceu isso aqui no tempo do profeta Amós, no tempo do profeta Joel. Estou vendo um espelho aqui. E aí você já sabe como vai proceder. Amém? Pai do Senhor para vocês que estão chegando. Deus abençoe, Juliana. Digno é o Senhor. Então é sobre isso, é sobre fidelidade e compromisso todos os dias. Gente, é muito bom, sabe? Porque nós somos humanos mesmo. Tem dia que tá cansado, tem dia que... Mas quando você faz algo intencional, vai fluir. Vai fluir. É igual, por exemplo, a atividade física que eu tô fazendo. Dá vontade nem de sair de casa. Mas quando eu estou indo intencionalmente, porque eu sei aonde eu quero chegar, então eu sou impulsionada aí. Chega lá, ativa. A mesma coisa é quando a gente faz o exercício espiritual. Não espera sentir, falar assim, Deus, quando eu sentir eu vou fazer esse jejum. Senhor, quando eu sentir eu vou entrar nessa campanha. Não espera não. Vem, se programa e vem para a casa de Deus, vem para esse tempo de oração, vem para o tempo de jejum, de aprendizado. Deus abençoe a irmã Ivone, também está chegando, Ana Cristina. Deus é bom, gente, Isabel. Então, o que eu estou falando aqui desde o início, seja intencional em tudo que você vai fazer. Não espera sentir, não, porque não vai. Tem dia que a gente sente que a gente está todo... Mas tem dia que a gente não sente. Põe um louvor e começa a climatizar o ambiente com um louvor de adoração. E aí você vai ativando e você vai entrar na presença do Senhor. Entende isso? Então seja intencional. Gente, agora chegamos em Amós. Eu quero fazer aqui um panorama para vocês entenderem quem é Amós, quem são esses profetas, né? Em que momento? Porque a Babilônia é um divisor. Antes, durante e depois. Tá? Então, por que esses livros estão aqui? Foram livros que foram separados para formar a Bíblia. Então, Deus inspirou homens para colocar todos esses livros em um só lugar e a gente ter acesso. Esses livros históricos foram fatos que aconteceram, sim. Porém, o Deus que agiu aqui é o mesmo Deus que está hoje cá.
E Deus não muda porque nós estamos na tecnologia, porque a gente está no tempo da geração A, Z, não sei quanto. Não. É o mesmo Deus santo, que exige de nós santidade, purificação. Vocês entendem? Então a gente precisa olhar a Bíblia assim. É um fato histórico, mas o Deus que está falando aqui, a forma como ele está agindo, é isso que a gente tem que observar. O que ele está pedindo de nós. Então, Amós, quem está chegando agora, nós fazemos leitura anual. Então, eu já venho trazendo todo o estudo da Bíblia, desde Gênesis. Tem lá no meu canal do YouTube, inclusive, se você não está inscrito, entra lá, se inscreve, tá? Comenta, deixa like, compartilha. E lá tem todos os livros que a gente vem estudando, até chegamos agora em Amós. Já estudamos os profetas Joel, Oséias, Ezequiel, Daniel. E agora a gente está indo para os profetas que têm um escrito menor, né? Chamado de profetas menores. Por que é importante eu falar isso para vocês? Para a gente se situar, quando eu estiver falando, a gente se situar onde a gente está. Né? Para não achar que todos os profetas estavam no mesmo lugar, no mesmo tempo. Não, cada um profetizou numa era. Tá? A gente vai ver que, inclusive, uma coisa que eu observo, que a fala, a forma como Deus está falando é igual em todos eles. Aquilo que Deus está exigindo é igual em todos eles. A profecia que eles estão entregando é igual. E viveram em épocas diferentes, para você ver que é o mesmo Deus. Advertindo várias vezes. Tá? Então a gente vai ver assuntos aqui muito parecidos com os outros, mas é isso mesmo. É para mostrar a grandeza de Deus, como que Deus age em gerações e gerações. E ele continua falando na nossa geração. A mesma palavra. Ela não muda. Amém, igreja? Deixa eu abrir aqui. Deus é muito bom. Muito feliz porque eu tenho crescido com esse conhecimento cada vez mais, né? Ele me traz muita base para firmar aquilo que eu prego, que eu vivo. E os profetas, como nós somos um ministério de intercessão, então a gente fala de oração e a gente fala também de profético. O profético é tudo aquilo que move o espiritual, o mundo espiritual. O profeta, ele escuta o coração de Deus. Ele sente o que Deus está sentindo e transmite para o povo. Diferente do sacerdote. Tá? O sacerdote escuta, vê o que o povo está fazendo, escuta o povo e leva para Deus. O intercessor é essa pessoa. Ela está aqui, ela sente, ela leva para Deus as questões que estão sendo apresentadas. E ela escuta o coração de Deus e traz uma palavra que vai de encontro ao nosso coração. Amém? Já aqui, bom dia também para você, Márcia, Casimiro. Deus abençoe todos vocês. Vamos então orar para a gente entrar nesse tema de hoje também. Vamos entrar no livro de Amós. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã de devocional. Deus, muito obrigado pelo derramar do teu Espírito sobre nós. Deus, a tua palavra está sendo ministrada. E eu peço, Pai, no nome de Jesus, por misericórdia, que o Espírito Santo me ilumine para que eu possa transmitir essa palavra, Senhor, com graça, sabedoria e responsabilidade. Em nome de Jesus, Senhor, que essa live chegue, Senhor, aonde o Senhor quiser chegar. Senhor, que nada pode impedir o teu agir, Pai. Não tem algoritmo, não tem nada que possa impedir a palavra chegar. Porque o Senhor é Deus, o Senhor é poderoso. Assim eu oro, Deus, em nome de Jesus. Abençoa todos que estão aqui presentes, todos que vão chegar. Em nome de Jesus. Amém. Guarda minha casa, guarda os instrumentos, Pai. Protege no nome de Jesus. Amém. Amém. Enquanto a gente está falando, você está aqui participando, você pode ir interagindo, tá? Falando aquilo que você está, os insights que estão vindo, aquilo que Deus falou para você. Se você quiser deixar testemunho, depois eu vou lendo aqui. Que aí a gente interage, compartilha, né? Então vamos lá. Então, antes da gente entrar no livro de Amós, é importante você entender algo que eu estava começando a falar aqui no início, tá?
onde ele se encaixa na história? Onde que Amós, quem é Amós? Onde que ele se encaixa? Porque isso muda completamente a forma como a gente interpreta o texto. Tá? Quando você sabe o contexto, você sabe o quem é quem, vai mudar a forma como você vai interpretar o texto, para não ficar algo assim vazio. Então a Bíblia mostra que Deus levantou profetas antes, durante e depois do cativeiro. Quando a gente estuda teologia, nós estudamos também a divisão da Bíblia de forma sistemática, tá? Então a gente estuda os livros poéticos, a gente estuda dentro da Bíblia os livros proféticos, os livros dos juízes, os livros pastorais, as epístolas. Então a gente vai estudando assim por blocos. Amós, ele está dentro dos profetas. Então a Bíblia mostra que Deus levantou profetas. Existia uma época que Deus falava apenas através dos profetas. Pegou? Então, durante e depois do cativeiro babilônico, Deus levantou profetas. Thalita, hoje Deus fala pelo meio dos profetas? Hoje Deus fala por meio da sua palavra. O profeta, ele usa a palavra de Deus. Deus pode revelar alguma coisa ao profeta? Pode, porque Deus é Deus, tá? Hoje nós temos uma palavra que ela já tem a revelação. Eu preciso me alinhar com Deus para eu entender o que está por trás das linhas. Então hoje você tem acesso à revelação. Hoje você tem acesso à boca de Deus para falar com você. O problema é que a nossa geração, muitas pessoas, ainda estão acomodadas, esperando alguém falar para ela, eis que te digo. E muitas vezes esse profeta, ele vai falar aquilo que você está querendo ouvir. Mas naquela época não tinha isso aqui. Deus usava os profetas, Deus falava com os reis, com os sacerdotes e transmitia para o povo. Então isso aqui não vai falhar, ó. A Bíblia não vai falhar. Deus pode usar sim, tá? Mas hoje a forma como Deus usa é a sua palavra. Ela é eficaz, tá? Antes do cativeiro, vamos lá. Vamos dividir aqui para vocês entenderem. Antes do cativeiro, quem profetizou antes? Amós, que é o que a gente vai ver aqui. Oséias profetizou antes do cativeiro. Isaías em partes. E Miqueias. Vamos ver Miqueias. Antes do cativeiro. Então Deus estava advertindo, falando, ó, se conserta. Tá vindo aí o juízo. Pronto. Durante o cativeiro, quem que profetizou durante o cativeiro? Ezequiel e Daniel. Nós já vimos a história deles dois. Então eles já estavam lá vivendo o tempo que eles estavam quebrados. Agora Deus estava ali advertindo o povo a se arrepender para voltar. Que ele ia restaurar todas as coisas novamente. Depois do cativeiro, Thalita, quem que profetizou? Ageu, Zacarias e Malaquias. Nós vamos ver daqui para frente. Então, o cativeiro da Babilônia é o grande divisor da história, tá bom? Daniel, ele foi levado logo na primeira leva, né? Que foram, invadiram Jerusalém, ele foi levado. E Jerusalém, ela foi destruída. Já na segunda vez que eles invadiram, já foi destruída. E o retorno acontece 538 anos antes de Cristo, com o decreto de Ciro. Ao todos, eles ficaram dentro do cativeiro 70 anos. Por que é importante você entender esse panorama? Porque aí você começa a enxergar melhor o contexto, tá? Então, Amós está muito antes disso, muito antes do cativeiro. Ou seja, Amós não fala a um povo que está quebrado, já está lá abatido, já está lá vivendo na escravidão. Não. Amós fala a um povo próspero, um povo confortável e confiante demais. E aí que o perigo começa. Está confiante, né? Está confortável, está tudo bom. Deus está falando para esse povo através de Amós. Amós, ele profetiza
no reino do norte, né? Porque o reino de Israel era dividido, né? Norte. E a gente sabe que a história conta por que essa divisão. Exatamente tudo parecia bem. Economia forte, expansão territorial, estabilidade política, ó, Amós está nesse cenário. Mas espiritualmente, idolatria misturada com culto. E aí quando eu estou contando isso para vocês, eu quero que vocês trazem isso para o dia de hoje. Né? É como se fosse um espelho. Lembra que eu falei no início? A história está aqui para poder a gente ver que ela é cíclica, ela se repete. Então, espiritualmente, estava idolatria misturada com culto. E a idolatria a gente sabe que tem várias formas. Hoje, uma das idolatrias que nós temos é a questão do digital. Injustiça social, espiritualmente. Estava acontecendo nesse tempo exploração dos pobres, liderança corrupta, religiosidade sem arrependimento. Era esse cenário espiritual. O povo acreditava numa ideia perigosa. O dia do Senhor virá para nos livrar e julgar nossos inimigos. Amós vem para destruir essa falsa segurança. Amós é o profeta que mostra que Deus não julga só o mundo. Ele começa pela casa. Deus é tão justo, gente. Existiam nações vizinhas, a gente vai ver aqui, que estavam afligindo o povo de Israel. Mas dentro da casa, eles estavam dessa forma como eu falei. A vida espiritual estava assim, ó, misturando idolatria com culto. Estava tudo espiritualmente, Deus vendo o que estava acontecendo. E eles estavam acreditando que Deus estava mandando um juízo para as nações vizinhas que estavam oprimindo eles. Mas Deus falou, primeiro eu vou consertar a casa. Primeiro eu vou consertar o que está dentro de casa para depois fazer o que tem que fazer por fora. Amém? Pegou aí? Deus vai alinhar coisas dentro da casa, dentro da igreja, para depois Deus agir para fora. Entendeu? Porque Deus tudo vê. Então Amós vem para destruir essa falsa segurança. Amós é profeta que mostra que Deus não julga só o mundo. E aí no capítulo 1, quando você, se você não puder abrir, mas eu leio aqui para você, você vai ver aqui a palavra que em visão vieram a Amós, um pastor da cidade de Tecoa, a respeito de Israel. Isso aconteceu nos dias de Uzias, rei de Judá, nos dias de Jeroboão, filho de Joás. Aqui está todo mundo vivendo bem. O Senhor, Amós disse, o Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os campos dos pastores estão de luto e o alto do Carmelo secará. E aqui ele vai dizendo, cada nação, a Filistia, ele manda mensagem para Tiro, para Edom, para Amon, para Moabe, para Judá, para Israel, no capítulo 1 e 2. Então, o povo aqui, né, no capítulo 1 e 2, Amós começa a denunciar as nações ao redor. O povo de Israel ouve e concorda. É isso aí. Eles se sentem seguros. Deus vai julgar a nossa causa. Mas Deus está vendo o que está dentro de você, tá? Deus está vendo o que está dentro da igreja. A gente quer justiça, mas a gente não age com justiça. É sobre isso que a Amós está divertindo eles. Mas então, eles dizem, eles se sentem seguros e dizem, é isso mesmo, Deus está vendo. Já viu pessoas que ficam assim? É Deus, o Senhor é Deus, o Senhor vai julgar. Mas a pessoa mesmo em si, ela está precisando de transformação. Mas Deus é justo. Então o texto muda a direção agora em Amós, no capítulo 2, versículo 6. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e condenam o necessário por causa de um par de sandálias. Deus fala assim, juiz agora é interno e não externo. Amém?
porque vocês estão vendendo o justo por dinheiro. Deus estava vendo o que eles estavam fazendo internamente. Eles queriam justiça de Deus em relação às nações que estavam oprimindo eles, mas dentro estavam fazendo injustiça também. Ei, Deus não barganha, não. Deus vê todas as coisas. Deus não tem isso não, gente. Por isso que às vezes as coisas estão demorando para nós. Às vezes as coisas a gente não está entendendo por quê. Porque tem que consertar o nosso altar primeiro para a gente ver a justiça de Deus na vida do outro em relação a nós. Amém? Então, de todas as famílias da terra, somente a vocês eu escolhi. Portanto, eu os castigarei. Aí a gente entra aqui no capítulo 3. Aqui está um princípio eterno. Escolha não é imunidade. Deus falou, de todas as tribos da terra, eu escolhi vocês. Portanto, eu os castigarei. Então, escolha não é imunidade. Eu sou ungida de Deus, irmã. Eu sou uma mulher de oração. Eu tenho 40 anos de igreja. Eu tenho, né? Tem lá, bate carteirinha e tudo. Mas isso não é imunidade. Se tiver com irregularidade, injustiça, Deus vai cobrar. Pode ser pastor, pode ser líder, pode ser profeta, pode ser bispo. Deus julga. Privilégio gera responsabilidade. Eu ter um privilégio gera responsabilidade. Então, quanto mais a gente tem, quanto mais luz, maior a cobrança. Quem conhece a palavra não pode viver como quem nunca ouviu. Então, eu conheço a palavra, eu estou estudando, você está estudando, a gente está ouvindo aqui a palavra de Deus. Agora, a gente chega num ambiente, a gente não pode agir como se a gente nunca ouviu. Deus vai cobrar. Talvez por isso você não esteja prosperando. Talvez por isso as portas não estão se abrindo. Porque quem mais é dado, mais é cobrado. Quanto mais nós conhecemos, mais Deus nos deu responsabilidade. Isso não quer dizer que quem não conheça não tem responsabilidade. Ela vai padecer do mesmo jeito. Mas isso quer dizer para nós, que você que está buscando, e a gente que está buscando entendimento, precisamos ouvir e praticar a palavra. Tá? Glória a Deus. Então, relacionamento exige alinhamento. Andarão dois juntos? Olha aqui no capítulo 3 de Amós. Ouçam a palavra que o Senhor fala contra vocês, filhos de Israel, contra toda a família que ele tirou da terra do Egito. Ele diz, de todas as famílias da terra, somente você eu escolhi. Por todas as suas iniquidades, será que dois andarão juntos, se não estiverem de acordo? Não existe intimidade com Deus sem concordância. Não existe aliança sem obediência. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Isso serve para todos os lugares que você estiver. Como que vão andar duas pessoas juntas se não estão de acordo com a outra? Você pode, às vezes, ter uma opinião diferente da pessoa, mas vai concordar por uma questão de uma missão maior. Mas se você não concorda e não quer andar, não tem como andar junto, né? Não existe intimidade com Deus sem concordância. O povo queria intimidade com Deus, mas não concordava com o que Deus estava falando. Não tinha obediência. Então, eu estou sempre falando aqui, a Bíblia ela é um espelho para nós. Isso que está acontecendo aqui é há 2000 anos atrás. Deus já vem falando isso. Muita gente quer caminhar com Deus, mas não quer ajustar o caráter. Ah, não. Essa parte aqui eu vou resolver. Esse jeito aqui é o meu. Eu não suporto isso. Não quer ajustar o caráter. Quer bênção, mas não quer alinhamento. Quer promessas, mas não quer correção. Amém? É isso que está acontecendo aqui em Amós. Isso aí. Quanto mais a gente vai conhecendo, Jaqueline, a gente se sente responsável pelo aquilo que a gente carrega.
Às vezes você vai lidar com pessoas que não têm o conhecimento que você tem. E eu não posso lidar levianamente com essa pessoa porque eu tenho conhecimento. Eu sei o que é aquilo ali. Deus é muito bom, gente. Ele nos ensina todos os dias pela sua palavra. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos continuar aqui. Então, muita gente quer caminhar com Deus, mas não quer ajustar o caráter. Não tem como. Aí a gente quer que Deus age em nosso favor em relação aos nossos inimigos. Como é que está o teu caráter? Como é que está a tua obediência com Deus? Como é que está o seu alinhamento? Como é que está o seu coração? Quer bênção, mas não quer alinhamento. Quer promessa, mas não quer correção. É isso. Então Deus falou assim, primeiro a gente vai ajustar as contas aqui dentro. Tem todas essas cidades aí, ó, pra gente agir e corrigir elas. Mas vamos resolver o que está aqui dentro primeiro. O juízo, ele não acontece sem aviso, né? Sempre terá um aviso. Olha o que diz Amós 3, 6 até o 7. Sucede algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Certamente o Senhor não fará coisa alguma sem revelar aos seus servos, os profetas. Será possível tocar, ele diz aqui, será possível tocar a trombeta na cidade sem que o povo comece a tremer? Será que sobrevirá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos e profetas. Deus revela antes, tá? Quem é servo de Deus, quem é profeta, não fica despercebido. Então, Deus sempre avisa antes de agir. Algum aviso Ele está te mandando. O problema não é a falta de aviso, é a rejeição do alerta. Deus já está alertando. E é verdade, gente. Toda vez que a gente erra, que a gente cai, Deus já está mostrando o nosso... De alguma forma, Deus está alertando. Exemplo prático, deixa eu trazer alguns aqui para vocês. Por exemplo, Deus fala, corrige, expõe, confronta. Mas quando a pessoa ignora repetidamente, a disciplina vem. Então Deus fala, corrige, expõe, confronta. Mas quando a pessoa ignora repetidamente, a disciplina vem. Então quando você vê um escândalo gospel, né? Vamos botar assim. Aquilo ali, gente, já está há muito tempo. Deus já falou, Deus já avisou, Deus já corrigiu, já confrontou. Entende? Então, é isso. Aqui o profeta fala porque foi constrangido. O leão rugiu, quem não temerá? O leão rugiu, quem não ficará com medo? O Senhor Deus falou, quem não profetizará? Aqui no versículo 8, Amós não fala para agradar. Ele fala porque foi tomado pela voz de Deus. Tá? Ele foi tomado pela voz de Deus para falar. Hoje, muitas vezes, né, falam... hoje muitas vozes falam o que o povo quer ouvir. Mas o verdadeiro chamado profético não negocia a verdade. Hoje nós somos cancelados, porque nós já falamos sobre isso aqui, sobre cancelamento, né? Porque você carrega uma voz profética e a coisa vai piorar. Hoje, o algoritmo tem coisa que você fala que eles querem mudar a tua forma de falar. Ó, não fala essa palavra, porque se você falar essa palavra, vai te cortar. Ó, não fala sobre libertação, porque libertação é uma proposta assim, sim, o algoritmo vai te cortar. Ó, não fala sobre cura, porque cura é uma promessa que talvez não vá acontecer e você corta, não fala sobre cura. Não fala sobre oração, porque oração tem a ver com
Gente, é tanta coisa que te proíbem, que te limitam, que se você for dar ouvido, você não vai falar, não vai entregar o recado que Deus mandou entregar. É isso aqui, ó. Amós, ele não queria falar. Deus usou a boca dele. Então, se eu ficar preso ao sistema que vai falar assim pra mim, fala isso, não fala isso, fala isso, fala isso, eu não vou falar o que Deus mandou falar. Eu não vou ler a Bíblia. Então, se tiver que cancelar, o que eu vou fazer? Eu vou continuar aqui falando. Deus vai promover essa palavra, de alguma forma ela vai chegar nas pessoas. Né? Porque às vezes eu estou trazendo para o digital, porque é uma realidade de perseguição velada, né? E de injustiça, mas Deus está vendo isso, porque hoje no digital, se você estiver falando coisas que não está alinhado ao que eles querem, o seu vídeo não chega para muitas pessoas, não enganja, né? Você não consegue turbinar. É um monte de coisa que acontece. É ou não é uma perseguição? E vai piorar. Entende? Mas enquanto nós estamos podendo falar, não está sendo derrubado, nós vamos falar. Porque essa é a ferramenta dessa geração. Deus expõe a injustiça, a violência. Então Deus está vendo isso. Essa injustiça, essa violência, essa opressão. Não para destruir primeiro, mas para gerar arrependimento, tá? Então, hoje muitas vozes falam o que o povo quer ouvir, mas o verdadeiro chamado profético não negocia a verdade. Deus expõe para curar, não para humilhar, tá? Então, quando a gente fala isso, Deus ele mostra áreas erradas na nossa vida, porque ainda há chance de voltar. Quando ele para de falar, aí sim o perigo. Aí é perigoso. Sabe, quando Deus está usando uma pessoa no púlpito falando, nossa, a palavra de Deus está me confrontando. Deus está usando aqui uma live, está falando com você fala, nossa, Deus está falando de novo. Você abre a Bíblia, Deus falou. Você vai, escuta um louvor, Deus está falando. Do nada você encontra uma pessoa na rua e ela conta uma história, você fala assim, meu Deus, tem a ver comigo. Deus está usando várias... Quando Deus calar, acabou. Aí é o juízo de Deus que virá. Entende? Então, Deus dá tempo para a gente se consertar. Deus mostra áreas erradas da nossa vida, porque ainda há chance de voltar. Quando ele parar de falar, aí sim é o perigo. Oséias fala do amor, lembra? Nós falamos de Oséias. Oséias falou do amor ferido. Joel fala do arrependimento e restauração. Amós fala da justiça negligenciada. Daniel e Ezequiel falam com o povo já no cativeiro, o povo quebrado. Amós fala antes, tentando evitar que eles cheguem lá, o colapso. O que Amós denuncia, Daniel e Ezequiel vivem como consequência. O que Amós denunciou lá atrás, Daniel e Ezequiel estão vivendo a consequência. Então, talvez você esteja vivendo a consequência de um padrão familiar, repetitivo, lá atrás. Mas Deus está te mostrando aqui, olha, quebra isso, cancela isso, muda esse comportamento, renuncia esse pecado que é geracional, porque as consequências vão indo de geração em geração. Não pecado. Você não está pagando pelo pecado, mas as consequências vão indo. É o que está aqui, ó. Daniel e Ezequiel viveu as consequências de um erro, de um arrependimento que lá no tempo de Amós ninguém quis ouvir. Amém, igreja? Então, a gente vai caminhando aqui. Amós nos ensina algo muito sério. Deus não julga apenas nações ímpias. Deus começa o juízo pela casa que ele escolheu. A igreja vai ser julgada nesse último tempo também, que ela está se corrompendo. A igreja, ela está fazendo negociata com políticos, com o mundo, né? Permitindo coisas entrarem. E Deus está vendo. Então a igreja vai ser julgada também. Aquelas que estão negociando o altar
negociando a igreja. Vocês sabem o que eu estou querendo dizer, né? Então, tudo isso que vocês forem vendo aí, quando vier um juízo, tem vindo o juízo de Deus. Deus tem permitido coisas acontecerem. Escândalos, quebras dentro da igreja, porque Deus já está avisando. Megas igrejas, mega templos que estão sendo denunciados, pastores que estão sendo denunciados por envolvimento, por corrupção. Isso não é de hoje, gente. Desde o tempo de Amós. Tem nada novo debaixo do céu. E nós estamos aqui como um espelho, pegando a Bíblia como espelho para a gente olhar. Tá? Então, quando diz assim, portanto eu os castigarei, não porque Deus é cruel, mas porque Deus é justo. Amós não fala com um povo em ruínas, mas com um povo próspero, que perdeu o temor. Hoje Deus continua avisando. A pergunta não é se Deus fala. A pergunta é, vamos ouvir enquanto ainda há tempo? Vamos ouvir? Amém? Vamos ouvir enquanto há tempo? Eu creio, Deus está no controle, a verdade mesmo que doa. É isso aí, amém. Então, gente, nós não somos privilegiados porque somos escolhidos do povo de Deus, não. Tem correção também. Tá? Nós temos muita bênção, a proteção do céu, quando vivemos em obediência a Deus. Porque Deus é justo, a justiça dele. O seu reino é feito de quê? De justiça e de verdade. Misericórdia. E ele nunca destrói, ele sempre quando declara um juízo, ele já avisou muito, já falou, já a pessoa já está ali, ó. E geralmente Deus ele já dá também uma esperança de restauração. Mas vocês vão voltar, vocês vão se levantar. Eu vou restituir 7 vezes mais tudo aquilo que o gafanhoto levou. Deus faz isso. Ele dá novamente, porque ele é pai. Entendeu? Então, pense nessas perguntas que eu vou falar aqui para você. Onde eu posso estar confiando mais? Onde eu posso estar confiando mais na minha posição espiritual do que no meu arrependimento diário? Você está confiando mais em quê? Na sua posição espiritual, porque eu sou uma mulher, sou um homem de Deus, ou no seu arrependimento diário? Minha vida espiritual tem aparência de devoção, mas carece de justiça, obediência e temor? Que áreas Deus já tem me advertido, mas eu venho ignorando por estar tudo bem externamente? Tá bem, tô com recurso, né? Minha família tá aqui, tô indo na igreja todo dia. Externamente tá tudo bem, mas internamente não tem culto, não tem adoração, não tem temor. O caráter tá volátil. Uma hora eu faço assim, outra hora eu faço assado. Então a gente tem que viver aquilo que a gente está dentro e fora. Porque uma hora vai ruir tudo, vai arruinar. Tenho confundido bênção com aprovação divina? Não recebi uma bênção, isso quer dizer que é aprovação divina? Eu estou confundindo? Porque o povo estava numa situação abençoada. O povo de Amós aqui estava próspero. Mas Deus falou, vou corrigir, porque tem culto errado aqui. Tem adoração, idolatria, tem um monte de coisa aqui. Então eu tenho confundido bênção com aprovação divina? Se Deus me chamasse hoje para prestar contas, o que ele encontraria? Culto ativo ou coração rendido? Vamos refletir sobre isso? Amém, gente. Então nós terminamos por aqui. Até o capítulo 3 de Amós. Amanhã a gente continua mais um pouco de Amós. Amém? No meu arrependimento, eu creio na justiça de Deus, porque Deus é amor, mas Ele é fogo consumidor. Sabe, às vezes as coisas não estão acontecendo, não estão fluindo, porque o nosso caráter não está alinhado. Deus sonda.
Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração. E às vezes eu tô ali adorando o Senhor, tô fazendo tudo externamente, tudo direitinho, né? Meu crentez está fluente, eu tô servindo, tô indo, mas por dentro eu tô rejeitando, eu tô odiando, eu não falo com a pessoa, eu tô cheia de coisas. O meu caráter, né? No oculto, no escondido, como é que tá? Eu fico fazendo... Então, gente, Deus nos ama muito, tá? Por isso ele faz isso. Então, começa a fazer o seguinte, Thalita, o que eu tenho que fazer? Você, na sua oração, fala assim, Senhor, sonda-me, vê se há em mim, pesa o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e me mostra. Me incomoda. Eu não quero ficar assim. Religiosidade e tradição. E por dentro eu tô ruinada, eu tô quebrada, eu tô ânimo doble. Eu não quero ficar assim. Entendeu? E Deus vai começar a te mostrar. Ó, ajusta aqui, suporta isso, perdoa esse daqui, libera esse. Sabe? E aí o que a gente ganha com isso, Thalita? Intimidade, discernimento, autoridade espiritual. Então, no mundo espiritual, as coisas são diferentes daqui, gente. Eu tenho que descer para crescer. Lá eu desço para crescer. E descer não quer dizer que você tem que suportar. Você tem que, dou minha cara, vai batendo aqui. Não. É você saber responder na hora certa, é você saber orar pelo seu inimigo, pedindo a Deus que tenha misericórdia dele, que converta ele, que ele abençoa ele. A Bíblia não manda a gente abençoar os inimigos? Né? Se posicionando, não entrando na rodinha de escarnecedores, na fofoca, né? Não participando dessas coisas, combatendo. É isso, a mentira. Vivendo na verdade. É um caminho, tá, gente? É um caminho que vale a pena. Não vai ter muito palco, não, tá? Mas você vai ter autoridade no mundo espiritual. Pensa aonde você chegar. Você anda na verdade, você comunica a verdade, você... Onde você chegar, você vai orar, vai ter paz. O pessoal vai estar tudo... Você vai chegar, você tem confiança no Senhor Deus. Eu estou vendo aqui a situação acontecer, não é uma coisa bonita de se ver. Tá triste, dói, mas eu confio no Senhor. Eu vou firmar, eu continuo confiando no Senhor. É isso, entende? É esse lugar que Deus nos leva quando a gente se alinha e a gente ama o Senhor. Obrigado, Senhor, cada dia uma revelação de amor ainda com a sua presença aí. Eita. Jardim de amor. Eu estou sendo muito tratada esses dias. Que bom. Eu também, gente. Quando eu vejo isso, quando eu preparo, eu falo, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E é bom, porque aí fica no nosso coração, nas situações diárias, Deus vai te lembrar. Então eu trouxe todo um contexto no início, né? Quem pegou depois vê. Já vou colocar logo no YouTube, onde eu demorei, esqueci, fui fazer outras coisas importantes também e acabei não lembrando de colocar lá, tá? Gente, já está abertas as inscrições para o nosso seminário Restaura-me Senhor, presencial, lá na Taquara. Assim que você puder, já faz a sua inscrição, para você garantir você estar lá comigo e com a nossa equipe de mulheres intercessoras. Vamos orar por essas causas, por feridas, por questões emocionais que você viveu. Talvez você já até pensa assim, isso aí já foi, já não pertence mais para mim. Mas se você chegar lá, você vai ouvir a palavra e nós vamos orar, vamos fazer um ato profético, cancelando toda maldição e cancelando toda a influência espiritual que veio através dessa ferida aberta, tá? Para ela realmente cicatrizar em Cristo Jesus e você viver e frutificar mais ainda que você já frutifica.
tá bom? Nós precisamos cuidar da nosso interior. Então, esse é um seminário de cura interior e onde a gente vai falar sobre várias coisas lá. Como que acontece isso, né? Como essas feridas surgem e como a gente vai resolver ela ali, através do nome de Jesus. Então, é um seminário espiritual, né? É um seminário de um evento bíblico. Nós estamos usando a palavra de Deus, porque ela tem resposta para tudo, tá bom? Já está na minha bio a inscrição, também já está nos grupos, também na Igreja Batista. Você já pode fazer. Vamos orar? Vamos orar. Senhor, repete comigo. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra que nos confronta antes de nos destruir. Perdoa-nos por toda falsa segurança, toda falsa segurança espiritual, por toda religiosidade vazia e por toda resistência ao arrependimento. Gera em nós um coração sensível, ensinável e quebrantado. Que o teu juízo nos leve ao conserto e não à ruína. Restaura em nós o temor, restaura em nós a justiça e a fidelidade à aliança. Pai, eu te peço isso em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por essa manhã, por mais esse ensino, Senhor, de restauração. Ainda temos, Pai, tempo de nos consertar. Pai, que nós não conformamos com o nosso exterior, mas que a gente possa estar alinhado ao interior a Ti, Senhor. Nos faz ver isso, Senhor. Som do nosso coração. Vê se há em mim algum caminho mau, Senhor. E livra-me desse caminho. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Deus abençoe a vida de vocês. Glória a Jesus. Amém. Amém. Vai na paz, minhas irmãs. Até amanhã. Deus abençoe. Continue orando pelo Ministério Vida Plena. Todos os dias, 17h50, nós oramos intencionalmente. Nós fazemos como Ministério de Intercessão. Geramos esse lugar de oração todos os dias, 17h50. Passa por lá, no nosso grupo do WhatsApp. Deixa sua mensagem, deixa sua oração, seu pedido. Eu e também as intercessoras que estão lá estão orando, tá? Deus abençoe. Fica na paz. Até amanhã.